Você já teve a sensação, depois de ver um filme, ler um livro ou ver uma série que você gostou muito, de que depois de consumir essa obra, você meio que entende coisas diferentes sobre o universo? Eu tenho essa relação com o Sandman. Quando eu li Sandman, eu tinha 20 anos, era uma garotinha muito impressionável e estava encantada, absolutamente fascinada pelo Rei dos Sonhos. Para piorar, eu descobri sobre Sandman no ano que o Neil Gaiman veio para o Brasil para participar da Flip. Pois é. Então o que a gente aprende com essa história? Primeira coisa, se você acha que você vai gostar de um autor que está vindo para o Brasil, aproveite essa oportunidade, não jogue essa chance de conhecer ele ou ela fora, tá? A segunda coisa que eu aprendi com Sandman, parece ser um exemplo excelente de uma história que quanto mais você lê, mais camadas se revelam. Para quem não conhece Sandman, espero que vocês conheçam em breve. Sandman foi publicado entre 1988 e 1996 por um cara chamado Neil Gaiman. Neil Gaiman é o grande autor de Sandman, o cara que idealizou essa obra e era super autoral, super preocupado em realmente contar essa história da maneira como ele imaginou. Essa história é nada mais, nada menos sobre o rei do sonhar, o rei dos sonhos, Morpheus. Morpheus era responsável por criar os sonhos de todos nós da humanidade. E aí, quando a gente fala em sonhos, são sonhos de todas as camadas mesmo, né? Os sonhos que a gente tem acordado, os sonhos que a gente tem dormindo. Ele é bem famoso pela imagem de soprar areia nos olhos de quem está prestes a dormir para ter bons ou maus sonhos durante a noite. É uma história muito encantadora, com inúmeras camadas e, em geral, quem gosta de Sandman não gosta pouco. Gosta com uma certa obsessão. Só tem uma coisa que eu realmente nunca entendi em Sandman. É um buraco na história, algo que nunca foi muito bem explicado. E os fãs realmente questionaram o Neil Gaiman em relação a isso. O que acontece é o seguinte, logo no comecinho de Sandman, Morpheus, esse rei dos sonhos, rei do sonhar, é aprisionado e confinado por 70 anos em uma prisão criada por um cara chamado Roderick Burgess. Esse cara é humano, ele é um mago, a gente já vai falar dele mais pra frente. Inclusive, não podia ser outro tema, né, gente? Mês das bruxas, vamos falar de bruxas. Burgess conseguiu manter o Sandman, né, o Morpheus, aprisionado por todo esse tempo, fazendo um ritual que, uma vez que ele morre, já bastante velho, o filho dele mantém esse ritual, mantém essa prisão, até um terceiro cuidar do Morpheus, e aí as coisas realmente derraparem. Mas eu nunca entendi de verdade como uma entidade super poderosa, super mágica, super intensa, poderia passar tanto tempo aprisionada sem poder fazer absolutamente nada para se libertar. Então eu fui atrás. Comecei a estudar esse assunto por causa do curso do Sandman que eu estou dando agora no MIS. A explicação original, ao longo desses 75 volumes de histórias de Sandman, é que, aparentemente, Morpheus, um pouco antes desse evento acontecer, um pouco antes desse aprisionamento acontecer, ele teria estado em um embate fora da Terra, muito tenso, que exigiu muito dele, dos poderes dele, e nessa ele acabou sendo aprisionado. Vale dizer que esse é um ponto importante. O Burgess não queria aprisionar o Morpheus, ele levou 10 anos para entender que o Morpheus era o cara que estava aprisionado lá dentro da cúpula que ele criou. Ele, na verdade, queria aprisionar a Morte, a irmã mais velha do Sandman. E a história toda se passa numa cidade chamada Witch Cross, em 6 de junho de 1916. Então, já tem um 666 rolando aí, bem sinistro. Então, quando o Burgess se organiza para fazer esse ritual, ele acaba realmente convocando todo mundo que é próximo dele, ele convoca o filho dele, que inclusive é uma personagem importante aí na história, e eles juntos acabam falando algumas palavras mágicas e preparando um terreno para aprisionar a entidade que eles queriam roubar. Esse ritual é chamado um ritual de evocação. Por que evocação? Invocação, teoricamente, é usado só para quando você quer baixar, fazer o download de uma entidade, de uma criatura, de um demônio para si mesmo. Então essa invocação ela é para trazer essa entidade
de outro lugar espiritual para dentro do indivíduo. Uma evocação é sobre trazer um Deus, trazer um demônio para fora do seu mundo espiritual, mas para ficar de cara a cara com ele, poder negociar. Isso, por exemplo, era muito usado no exército romano, que evocava deuses de lugares e territórios que eles queriam conquistar e fazer uma barganha, digamos assim. Digamos que os romanos fossem tentar invadir Atenas. Um pouco antes do exército entrar na terra, eles iam dar uma batidinha ali na porta da Atena para convencer a deusa a se unir a esse exército oposto. E aí, a partir dessa evocação e dessa negociação com o deus ou com a deusa ou com o demônio, era possível garantir a vitória do exército romano. Muito do que se diz sobre o sucesso do exército romano está associado à evocação. E é algo que o Roderick Burgess acreditava também. O Burgess se considera e é apresentado para todo mundo ao redor dele como um magus. Ele é um representante dos magi. Os magi seriam uma casta já extinta há muitos e muitos anos de um povo chamado Medos. Inclusive, existem exemplos bem famosos de magi por aí, como os 3 reis magos da Bíblia. Mas, voltando aqui para o Burgess, quando ele se considera um magus, ele está dizendo que ele, de alguma forma, segue as premissas dos magi. E os magi, pelo que a gente sabe deles, seguiam o zoroastrismo. O zoroastrismo, ele é uma religião das mais antigas do nosso mundo, que pautou inúmeras crenças e inúmeras convicções que outras grandes religiões se apropriaram com o passar do tempo. No século XIX e no século XX, com a formação de comunidades árabes em lugares como os Estados Unidos e na Inglaterra, muito dessa mentalidade se espalhou realmente pelo mundo. Então essas sociedades secretas, como a do Burgess, elas são pautadas, em parte, pelo zoroastrismo. O zoroastrismo, ele pregava uma luta entre o bem e o mal. E isso claramente não está na cartilha do Burgess. O cara é mesmo muito do malvado, ele é horroroso, mas ele segue algumas outras coisas do zoroastrismo. Entre elas, a ideia de que os líderes magi deveriam passar seus conhecimentos de geração em geração. Mas o que é mais interessante é, quando eles fazem esse ritual, o Burgess fala alguns nomes que são importantes para esse ritual acontecer. Então, quando ele vai negociar com as entidades, como a gente estava falando, ele escolhe algumas entidades em específico. São elas: Namtar, Alato, Morax, Nabérios, Clash, Vepar e Maimon. Esses são os nomes que o Burgess fala ao longo do ritual. Ele também vai falar 2 outros nomes em um momento mais tarde: Ashemadeva e Haborim. Fui atrás desses caras, fui querer saber quem cada um deles é, para ver se isso me explica por que o Deus dos Sonhos não saiu dessa. Por que ele foi preso nesse ritual tão aparentemente mundano e humano, quando ele claramente é mais poderoso que todo mundo. Eu vou contar pra vocês quais foram as descobertas que eu fiz. Mas antes de contar isso, preciso contar que, pra quem não conhece Sandman, Sandman é composto por um panteão de 7 divindades. Eles não são exatamente divindades, eles são os perpétuos que estão acima dos próprios deuses, eles são mais antigos que os deuses, então eles são muito essenciais, inclusive para a existência do divino. São eles: Destino, Morte, Sonho, Destruição, os irmãos gêmeos Desespero e Desejo e a caçulinha Delírio. Eles são os perpétuos, eles são os personagens mais poderosos e importantes dentro dessas histórias. Guardem isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as entidades que o Burgess acessou e tentou negociar dentro do seu ritual. Namtar é o deus sumério do destino. Alato, como a gente falou mais para trás, é a deusa do submundo para os povos semitas. Ela é relacionada a deuses da morte, deuses do fim do mundo, deuses da finitude. Morax é o presidente do inferno e, segundo o seu nome, ele significa aquele que atrasa, aquele que faz o outro atrasar, aquele que impede o avanço de alguém. Nabérios é o marquês do inferno e aparentemente o cara tem uma retórica maravilhosa. Ele é o demônio das artes, o demônio da retórica e também o demônio que vai resgatar as dignidades perdidas. Clash, como a gente falou mais para trás, vem de kleshas,
do hindu e também do budismo para falar sobre essas sensações, de certa maneira, sobrenaturais, de agonia e de desejo. São esses sentimentos malignos evocados por demônios, evocados por criaturas malignas. Vepar é um sereio infernal e Maimon, que é esse último que ele menciona na primeira fase da evocação, ele é a personificação da ambição. Existe um ditado, dentro da Bíblia mesmo, que fala que é impossível louvar a Deus se você louva a Maimon. Então Maimon, ele é um código, ele é um símbolo para a ambição, a avareza e especialmente o dinheiro. Os dois últimos que eles mencionam é Ashemadeva, ou Asmodeus, e ele é a personificação da luxúria e do sexo, e também do desejo sexual. E Haborim é uma entidade, um demônio, visto como um homem muito bonito, muito elegante, que fala de forma muito honesta e se relaciona muito, ele fala de forma muito sincera sobre a vida íntima das pessoas, ele faz com que pessoas se abram. Ele originalmente tem 3 cabeças e às vezes pode aparecer com uma só. Quando eu parei para olhar esse panteão demoníaco aí do horror, eu identifiquei algumas coisas interessantes. Entre elas, a presença de quase todos os perpétuos. Se a gente parar para pensar, Destino, que é o irmão mais velho, está sendo representado por Namtar. A Morte, a segunda irmã do escalão, ela está sendo representada por Alato. As kleshas, que são esses sentimentos demoníacos que causam mal, causam desespero, causam angústia, eles estão associados tanto a desespero quanto a delírio. São 2 formas ali de causar confusão nas pessoas. A Shemadeva, ou Asmodeus, é a entidade da luxúria, que é representada por desejo. E a destruição, eu senti a destruição em 2 entidades diferentes. Primeiro no Naberius, que é esse demônio muito eloquente, muito versado em conversa, também um pouco desaparecido, sumido. E também no Haborim, que tem características meio parecidas. Ele é bonitão e ele fala muito honestamente sobre sua vida privada, sobre a vida privada do outro. Então, todos os perpétuos, de alguma maneira, estão sendo representados por essas entidades que foram chamadas. Menos o sonho. Quando o Burgess usa o Grimório para negociar com essas entidades, ele usa um Grimório chamado Madeleine, né? É um Grimório que um monte de gente já debateu se ele era falho, se era mentiroso, etc. O que eu acho que esse Grimório, na verdade, fez foi direcionar esse feitiço em específico para aprisionar o perpétuo sonho. Ele é o único, dentro desse panteão, que não está sendo visto como um negociador. E se ele não é a pessoa com a qual o Burgess está negociando, talvez ele seja a entidade que estava destinada a ser aprisionada dentro dessa história. Mas parece que propositalmente não há nenhuma entidade do sonhar envolvida nessa negociação. De qualquer maneira, a evocação do Morpheus é muito importante para a narrativa. Ele ser preso por 70 anos vai ressignificar toda a existência do Morpheus. E a gente fica meio tentado a achar que, ele é um deus, 70 anos não são nada para ele. Mas ele fala com todas as letras que ele sentiu cada um daqueles dias sem comida, sem roupa, exposto e aprisionado. De qualquer forma, talvez a gente não precise verdadeiramente saber por que foi o Morpheus e não qualquer outro que deveria estar lá dentro. Mas o que a gente sabe é, além desses deuses não contemplarem o sonhar, o desejo, que é um dos irmãos mais novos ali dos perpétuos, tem uma rixa eterna com o Morpheus. O desejo está sempre permeando o demoníaco e sempre permeando essas criaturas que a gente mencionou por aqui. Então, será que no fim das contas não era tudo um plano desse perpétuo malvado? Então, gente, esse foi meu primeiro vídeo ensaio aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. Ele é pautado numa aula que eu dei recentemente lá no MIS. E fica o convite para quem quiser participar. Tem alguns cursos vindo por aí que faremos algumas novidades. Aqui deixa eu contar algumas novidades ainda esse mês. E como esse mês é o mês das bruxas, eu estou focando em ler livros sobre bruxas. A ideia é que no fim do mês eu faça um compiladão,
um bruxômetro para quem quiser ler histórias de bruxas com todo tipo de espectro, desde a bruxinha mais fofa e mais meiga até a bruxa mais assustadora e encapetada. E aí também aproveitar para falar um pouquinho sobre teorias sobre bruxas e fazer um videozinho mais ou menos como esse aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigada por terem me assistido e até mais!